Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com o professor Heron, para a gente falar sobre física. Hoje eu quero falar com você aqui sobre um papel importante, que é o papel das unidades, né? Nos cálculos de física. Bom, primeiro eu quero falar para você que a análise das unidades diferencia bem aquilo que é o objeto de estudo da física e o objeto de estudo da matemática, né? Porque as pessoas confundem, elas acham que física é matemática. Não, não é física, não é matemática. Física é uma ciência que cuida particularmente de grandezas. E a grandeza é algo que pode ser medido, né? E possui uma unidade de medida. Então, em resumo, a gente poderia dizer que física é uma ciência que cuida muito e se desenvolve muito em cima de unidades. A gente poderia dizer isso sem nenhum medo de exagero. Então, interpretar as unidades ela é muito importante, não só para a compreensão do que você está estudando, mas como para a busca da resposta. Olha, quando você lê um problema de física, essa informação da unidade, esses problemas que envolvam cálculos e interpretação de unidades, ou essas unidades elas vêm expostas no corpo do texto da questão, ou elas estão ali nas opções de resposta, né? Então é importante que você preste atenção na medida que você está lendo, na medida que você está desenvolvendo a sua resolução, que você preste bastante atenção nas unidades. Eu vou dividir esse nosso encontro em dois momentos, esse agora e um outro vídeo, para que ele não fique muito longo. No primeiro eu vou falar sobre as unidades em si, as unidades compostas. E no outro vídeo eu vou falar para vocês da importância das constantes, das análises de unidades em constantes. Bom, nós sabemos que existem unidades que podem ser unidades simples e unidades compostas. As unidades simples são, por exemplo, o metro, né? Metro é uma unidade de comprimento, de distância e tal, deslocamento. A massa, que é quilograma, o tempo, que pode ser dado em segundos, hora, etc. Né? A massa pode ser dada em gramas também, a gente vai ter que observar depois o Sistema Internacional de Unidades. Né? E existem as unidades compostas. E é para essas unidades compostas que eu vou dedicar esse tempo para você. Eu vou começar de uma unidade bem simples, a mais simples, para que a gente possa avançar. Quando a gente lê no enunciado da questão que um automóvel, por exemplo, desenvolvia uma velocidade de 80 quilômetros por hora, normalmente os olhos do aluno que está resolvendo o problema, ele vai ficar atento ao número 80. E ele vai pensar, pô, será que eu tenho que transformar e tal? Né? Mas o principal, o foco do aluno está no número. E esse é um grande equívoco. Por quê? Veja bem, quando você lê isso aqui, nós estamos lendo também, embutido nessa informação, a fórmula da velocidade. Porque se eu estou falando aqui, ó, que aqui em cima é quilômetro, quilômetro é uma unidade de distância e hora é uma unidade de tempo. Então aqui nós temos uma fórmula da velocidade. Quando você lê que a aceleração de um corpo é 2 metros por segundo ao quadrado, a gente pode ler isso da seguinte maneira. Isso aqui, a aceleração é igual a 2 metros por segundo vezes segundo, não é isso? Então, quando você faz isso, aí aparece esse termo aqui, ó, metros por segundo, que é uma unidade de distância, distância sobre tempo, velocidade. Então, a aceleração é igual a velocidade e aqui embaixo tempo, não é isso? Só que conceitualmente a aceleração é um delta v, correto? Então veja que a própria unidade vai determinar para mim qual é a expressão que eu vou utilizar. Ok, tudo bem, essas são as mais simples, né? Mas aí eu separei mais algumas aqui para que a gente possa fazer essa análise um pouco mais adiante. Porque às vezes a pessoa fala, pô, Heron, mas isso é óbvio, Heron, você não precisa falar isso para mim, né? Tá, então vamos pensar o seguinte, uma unidade de destaque aqui que eu quero fazer para você é a unidade de pressão. A unidade de pressão ela pode vir a pressão, né, pode vir em várias unidades. Pascal, pode vir em ATM, pode vir em newtons por metro quadrado. Quando você diz que a pressão é newton por metro quadrado, é porque você está dizendo que pressão é newton é uma unidade de força, metro quadrado é unidade de área. Aqui está a fórmula, então, da, da pressão, certo? Então tá bom? Então vamos melhorar um pouquinho mais. Vamos pensar no seguinte, eu tenho uma expressão que fala para mim da quantidade de movimento. A quantidade de movimento
quando você lê lá no texto, ele vai dizer, tem uma quantidade de movimento aqui vamos botar 100 quilogramas vezes metro por segundo. Então a gente vai ler assim, ó, quantidade de movimento é igual quilograma é massa, metro por segundo é velocidade. Então está aqui a expressão, a fórmula, quilograma é massa, metro por segundo é velocidade. Junto a ele, nós vamos trabalhar aqui, então, a ideia do impulso. O impulso é igual a, vamos botar 100 também aqui, newtons vezes segundo. Newton vezes segundo. Então, o impulso vai ser newton é força, segundo é tempo. É a fórmula do impulso. Bom, aí a gente poderia melhorar um pouquinho essa interpretação se a gente pensasse no seguinte. O impulso não é dado para mim como a variação da quantidade de movimento? Então vamos fazer essa leitura aqui comigo. Ó. Se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, então eu posso dizer que o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Primeiro, vamos tratar apenas da unidade. Olha, o impulso é força vezes tempo. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Se eu pegar aqui e desenvolver a partir daqui, sabendo que força é massa vezes aceleração, o impulso... Aliás, espera um pouquinho só, antes disso. Vamos fazer o seguinte, ó, m vezes m V0. Ou seja, eu posso dizer que F vezes T é igual a M que multiplica V menos V0. V menos V0, botando em evidência ali, né? O que eu obtenho a partir daqui? Que força vezes tempo é igual a massa vezes delta V. Se você pegar esse tempo e jogar para o outro lado, você vai encontrar que força vai ser igual a massa que multiplica delta V sobre T. Ora, o que é delta V sobre T? Não é a aceleração? Então, nós temos aqui a segunda lei de Newton. Então, veja, eu estou desenvolvendo tudo a partir da leitura da unidade. Isso é a coisa mais importante. E esse vídeo tem a intenção de te ajudar, de te incentivar a fazer isso. Quando você promove esse tipo de análise, de raciocínio, você está fazendo com que o seu cérebro pense um pouco mais como um físico, né, e se preocupe menos com os valores numéricos e um pouco mais com o objeto da física, que são as grandezas. Ok? Então, vou te dar mais um exemplo. Vamos te dar mais um exemplo aqui. Ó. Você lê um exercício de eletricidade, um exercício de campo elétrico. Vamos supor que você tenha se esquecido tudo de campo elétrico e o exercício quer que você calcule o valor do campo elétrico. Em algum momento, se ele quer que você calcule, ele vai te dar os valores. Se ele te der o valor, ele vai te dar no corpo da questão ou ele vai te dar lá nas unidades. Então, vamos supor que ele tenha dito para você que o campo elétrico ele vale ou no corpo ou nas opções, ele diga para você assim, esse campo elétrico vale 100 newtons por metro. Ou ele pode dizer que esse campo elétrico vale 100 volts, newtons por coulomb, perdão, gente, newtons por coulomb ou volts por metro, metro era lá. Então eu posso tirar daqui o quê? Ó? Que o campo elétrico vai valer newton é força, coulomb é carga. Está aqui a fórmula do campo elétrico. Ó. A fórmula do campo elétrico. Aqui eu tenho uma outra fórmula para o campo elétrico, porque volts é DDP, metro é distância. Daqui eu posso também evoluir para encontrar a fórmula da força elétrica aqui. Ó. A força elétrica que atua numa carga de teste é passando o Q para cá, ó, Q vezes E. Tá vendo? Aqui eu posso tirar que a DDP é igual a E vezes D, o campo elétrico vezes a DDP. Então, veja bem, nós estamos mostrando para você de como que a gente pode fazer da nossa da leitura de unidade o nosso mote, um mecanismo que a gente tem de melhorar a nossa relação com os exercícios que envolvam cálculos, beleza? Deixa eu te mostrar mais uma coisa importante aqui. Ó. Quando você lê sobre o campo gravitacional, G, né, o campo gravitacional da Terra, por exemplo, ele vai dizer para você o seguinte, olha, peso é diferente de massa, não é isso? Quer dizer, massa é a quantidade de matéria, peso é a relação, né, que existe entre dois corpos, no caso, por exemplo, a Terra e um objeto qualquer, de uma massa qualquer, ok? Então isso indica que nós temos uma certa quantidade de força aplicada numa massa, certo? Então, é uma força sobre uma massa.
Claro, isso aqui você vai tirar daquela mesma expressão que você tem aqui. Ó. Essa força chamada de força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Muito bem. Ó, nós tiramos daqui, né? Ó, o campo gravitacional, ele é, numa região do espaço, é dado pela relação, pela razão entre a força que uma massa fica submetida pelo valor da própria massa. Se a gente desenvolver isso aqui, lendo as unidades disso, nós vamos encontrar o seguinte, ó, que esse campo gravitacional, essa aceleração gravitacional vai ser newtons por quilograma. Newtons por quilograma. Muito bem. Então, se eu passar isso aqui para cá, olha, a gente vai ter o seguinte, ó, G vezes m é igual a n, não é isso? Como isso aqui é uma constante para aquele determinado ponto, perdão, né? A constante aqui é a massa é uma constante, então nós temos aqui uma relação entre duas grandezas vetoriais e uma grandeza escalar. Por quê, gente? Porque, na verdade, uma grandeza, quando você divide um vetor por um vetor, a gente tem como objeto um número escalar. Então, olha, eu estou pegando a mesma expressão que eu tenho, conhecida, que é uma variação da primeira lei de Newton, não é isso? Da segunda lei de Newton, uma variação da segunda lei de Newton. Estou mexendo com ela, burilando com ela. Então você perceba, eu não ensaiei nada para falar isso para você. Aí você comete uma falhazinha aqui, de uma fala aqui, antecipa uma palavra aqui, outra ali. Mas o importante é você perceber que você pode fazer, a partir da informação que você conhece, da informação mais simples que você tem, você pode fazer uma evolução e ir mais adiante, ir para onde você quiser, né? Isso não se aplica só à física, isso se aplica à química também, em alguns momentos, né? Quando você faz o cálculo, por exemplo, de densidade, de massa específica e etc. e tal. O que eu pretendo então? Pretendo encerrar esse momento por aqui, porque já vão para 12 minutos, e 12 minutos é suficiente para que você possa fazer, voltando o vídeo aos pouquinhos, volta um pedacinho, vai mais adiante, volta um pedacinho, vai mais... E compreenda tudo que eu te falei. Porque no próximo vídeo que eu postar para você, eu vou falar para você da importância de se interpretar as constantes físicas. Primeiro você vai saber o que é uma constante física, qual a importância dela. E depois a gente vai ler as unidades das constantes físicas. Se você seguir as orientações e as dicas que eu estou te dando, você pode ter certeza que seus problemas com cálculo numérico em física vão diminuir bastante. Ok, gente? Então, vou dar um tempo aqui, espero que você tenha curtido e aproveitado esse vídeo e assista ao próximo. Antes disso, dá uma curtida aí, dá uma curtida. Se inscreva no meu canal, que vai chegar mais coisa aí. Mas dá uma curtida aqui, isso ajuda muito, fortalece muita gente, que a gente não está ganhando nada por isso, né? Ok, um abraço grande para você. Tchau.